Oiê, eu sou a Carol e esse é o Paquinho que tá lá no cercadinho dele descansando, que inclusive eu acabei de trocar a forração, gravei pra vocês, não se preocupem. Ele tá lá descansando no cercadinho e, como de costume, eu não vou interrompê-lo pra gravar esse vídeo. Hoje eu vim aqui responder um comentário que uma inscrita aqui do canal deixou, que eu achei ótimo e eu achei que seria excelente para poder gravar um vídeo para vocês explicando alguns detalhes que eu já falei lá no Instagram nos stories algumas vezes, mas eu achei que seria bacana deixar um vídeo já separado sobre isso para quem tem essa dúvida também chegar aqui e conferir. Eu vou ler aqui a minha colinha para poder ir falando para vocês, mas eu vou deixar o comentário dela aqui do lado também. O nome da inscrita, o arroba da inscrita é Kiwi. Queria agradecer primeiramente pelo carinho que você tem com o Paquinho. Achei muito fofo seu comentário e espero esclarecer algumas das suas dúvidas. Antes de mais nada, eu vi que você falou ali que você trabalha e está se preparando para poder ter esse porquinho da Índia. Eu acho excelente isso, o preparo ele é muito importante, porque a gente tem que ter tudo preparado para poder receber da melhor forma possível os porquinhos. Ou porquinho, eu não sei quantos você deseja ter. Eu aconselho ter no máximo 2 porquinhos da Índia. Eu acho que mais que isso vai dar muito mais trabalho para você. E para quem tem uma vida corrida aí, pelo menos essa é a minha opinião. Eu tenho essa vida corrida, então eu teria no máximo 2 porquinhos da Índia. Você tem preocupação na questão de trabalhar e não ter muito tempo, eu acho que porquinhos da Índia, eles dão trabalho sim, mas eles consomem pouquíssimas horas do nosso dia. Se você manter a rotina ali certinha, vai consumir pouco do seu tempo. E você pode dar mais atenção a eles durante o final de semana. Mas enfim, esse eu acho que é um assunto para outro vídeo, vamos focar aí nas suas perguntinhas. A primeira pergunta é a seguinte: por que você não usa banheirinho? Sempre vi o pessoal usando para evitar que suje a forração muito rápido e queria tirar essa dúvida, porque me fez pensar que sem o banheirinho, em questão de 2 dias, a forração já poderia estar encharcada. Não sei se vocês sabem, mas a gente já usou banheirinho sim. Na verdade, a gente utilizou 2 tipos de banheirinho e eu vou contar essa trajetória e a nossa experiência aqui para vocês. Primeiro, a gente começou com o banheirinho mais tradicional, mais comum, que muitos conhecem, que é o Pip Dog, que é o banheirinho comumente utilizado pelos cachorros, que foi trazido para o mundo dos porquinhos da Índia para ser utilizado. A gente comprou um, não lembro o tamanho dele, se eu achar eu coloco aqui, mas de cabeça eu não vou lembrar. Primeiro de tudo, que eu achei que já estava me atrapalhando, eram as abas que vinham nesse banheirinho. Então já tratei de cortar essas abas logo, porque eu sabia que não ia encaixar direito no cercado e ia me atrapalhar na hora da limpeza. Beleza, cortei essas abas e fiquei pensando que tipo de forração que eu vou utilizar dentro desse Pip Place. Eu não queria utilizar o granulado de madeira, porque eu lembro que na época eu tinha lido que não fazia muito bem utilizar, por mais que o pig não tivesse contato direto com o granulado, as partículas ali, os pozinhos que soltavam, podia fazer mal ou não, o cheiro fica forte, enfim. Foi o que eu li na internet na época, eu decidi utilizar tapetinho higiênico descartável. Então eu dei um jeito de encaixar o tapetinho ali dentro do Pip Place e não sabia quanto tempo que aquele tapetinho ia durar. Beleza, cortei as abas, coloquei o tapetinho dentro, decidi colocar no cercado. Primeira coisa que eu notei foi que claramente eu escolhi o tamanho errado. Por quê? Ficava uma fresta ali entre o tapetinho e a grade do cercado. E eu já pensei que aquilo ali ia dar muito errado, porque o Paco ele sempre fez xixi e cocô nos cantinhos do cercado, e eu tinha certeza na minha cabeça que ele ia utilizar só aquele cantinho ali que faltava o Pip Place. Dito e feito. Ele, claro, ele utilizou boa parte do Pip Dog, mas, cara, ele concentrou ali tanto cocô e tanto xixi naquela fresta, que em pouco tempo aquele espacinho minúsculo ali virou uma coisa nojenta, porque cocô misturado com xixi num espacinho minúsculo dá uma lama de cocô bem nojenta. Então assim, esse já foi um motivo de eu ter muita raiva daquele Pip Dog. Pesquisando em outros locais da internet, eu vi que pelo menos eu não achei nenhum modelo que encaixasse perfeitamente naquele cantinho, pegasse todas as frestas. O vizinho tá fazendo obra aqui, então talvez vai atrapalhar a gente um pouco aqui, mas eu vou continuar, porque eu só tenho esse tempo aqui pra gravar.
Como eu disse, o Paquinho parece que ele escolheu esse cantinho para ele concentrar mais ainda cocô e xixi. E não estava dando certo dessa forma. Eu tentei colocar ali um porta-feno, um pouco de feno para poder disfarçar, para ver se ele esquecia esse lugar. Obviamente não funcionou. Ele até concentrou bastante xixi e cocôzinho no Pipi Place, só que tava caótico, né, gente? Aquele cantinho tava sempre sujo, não tava dando certo, não tava sendo prático conforme eu tava imaginando que seria. Outra coisa, utilizando o tapetinho higiênico descartável, eu senti que estava exalando um cheiro muito forte de xixi, mais forte do que ele fazendo xixi na forração em si, de soft, né? Então eu desisti do Pipi Dog muito rápido, eu acho que eu não fiquei... Se eu fiquei 2 semanas, eu acho que foi muito. Aí eu fiquei um tempo sem utilizar nada, fiquei só na forração. Depois de um tempão, aí eu fui testar as grades higiênicas, que eu chamo de Pipi Place. Por que eu escolhi as grades higiênicas? Porque elas cabiam exatamente no cercado, elas faziam o que eu tava precisando, o que eu tava sentindo falta do Pipi Dog. Elas pegavam toda a extensão do cercado, então todos os cantinhos estavam protegidos. Eu comecei inicialmente com 3 grades só. Paquinho se adaptou super bem, ele fazia bastante cocôzinho e xixi ali naquela região. Foi a minha motivação de buscar um banheirinho. Foi pro Paco não ter contato com o xixi, que às vezes ele ficava deitado, fazia xixi ali e acabava se molhando um pouco. Então essa foi a minha motivação de buscar um banheirinho. Por isso que quando eu utilizei as grades higiênicas, eu só coloquei elas direto na forração, eu não coloquei nada embaixo. Então eu comecei com essas 3 grades, ele se adaptou super bem, ele sempre concentrava ali o cocôzinho e o xixi. Também eu ajudava colocando o bebedouro e o porta-feno ali. Às vezes eu colocava também um potinho de comida ali em cima do banheirinho para ele associar que aquele ali é o local dele fazer as necessidades dele. E ele ficava bem fresquinho também, era ótimo na época de verão, que ele ficava deitado ali, relaxado, amando ficar naquele banheirinho. E não se molhava com xixi, que essa era a minha principal preocupação. Com o tempo eu vi que era necessário aumentar essas grades higiênicas e eu coloquei mais 3, então ficou um total de 6 grades higiênicas, pegou uma área perfeita do cercado, mas eu só aumentei essa área porque eu aumentei o cercado. O cercado dele inicialmente era 90 por 60. Se eu colocasse ali 6 grades de Pipi Place, ia pegar boa parte do cercado e isso eu não queria, porque o porquinho ele precisa ter área macia para poder andar, circular. Se você ocupar tudo com banheirinho, não vai dar certo. Por isso que eu falo, pra mim, depois de eu ter passado pela experiência de ter um cercado 90 por 60 e aumentar para 120 por 60, eu considero que o tamanho mínimo para você começar ali já é 120 por 60, porque aí você consegue colocar um banheirinho. Continuou funcionando super bem com essas 6 grades, estava bem satisfeita. Era bem simples, porque eu só precisava levantar a grade, varrer e basicamente todos os dias eu limpava um pouquinho com Herbalvet, fazia parte dessa rotina de limpeza diária. Uma vez na semana eu lavava com escovinha e detergente neutro. Então assim, tava funcionando super bem no quesito de manter o Paquinho limpo. Repito, se você quer praticidade pro seu dia de limpeza, para diminuir a sujeira, Pipi Place pode não ser a melhor escolha pra você. Melhor seria o Pipi Dog. Aí, no caso, você teria que ter mais de um para poder pegar bem a extensão do cercado, não sei. Aí tem que avaliar de acordo com o cercado que você for montar e a quantidade de porquinhos também. Coisa que me irrita muito é o fato do feno agarrar no soft, gente. Isso é horrível, isso atrapalha tanto a limpeza e me irritava demais. Então, qual a solução que eu achei para isso na época? É colocar embaixo do Pipi Place a Elanca. Isso facilitou a minha vida num nível gigantesco, porque para varrer era muito fácil e era só retirar e sacudir no saco também. Super recomendo para quem for usar o Pipi Place, essa é uma opção, tá? Porque vai facilitar demais na hora da limpeza. Eu trocava essa lanca mais ou menos de 2 em 2 dias. O Paquinho seguiu amando as grades higiênicas, ele deitava, dormia, era ótimo para ele. Ficamos um bom tempo com ela. Aí depois eu percebi, as patinhas dele estavam ficando mais rosadinhas que o normal, apesar de eu manter a rotina de hidratação das patinhas. Aproveitando o gancho, se quiser saber mais sobre a hidratação das patinhas, no Instagram tem um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então eu percebi que as patinhas dele estavam ficando mais rosadinhas que o normal, aí eu fui fazendo algumas adaptações.
Primeiro eu coloquei aquelas luvinhas de microfibra, ele pisar naquela luvinha e não machucar tanto, porque assim, ele ficava ali naquela posição, na mesma posição, por muito tempo comendo feno, com as patinhas em cima das grades. Em meu entender, foi por isso que ficou um pouquinho mais vermelho que o normal. Então eu fiz essa adaptação, colocando um paninho ali, uma luvinha de microfibra. Depois eu vi com a das Luna Cui, pra quem não conhece a loja, é maravilhosa, vende vários acessórios e forrações pra porquinhos da Índia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E eu pedi pra ela fazer uma mini forração. Eu já utilizava a forração dela, que é super macia, super recomendo. E eu pedi pra ela fazer uma mini forração pra colocar ali na área do feno em cima do Pip Place. Depois de utilizar aquilo por um bom tempo, eu fiquei me perguntando por que eu continuava utilizando as grades higiênicas. Se eu tava fazendo a forração do cercado normal, colocando a Pip Place e por cima ainda colocando a mini forração, assim, naquele cantinho. Pra mim, eu já não tava vendo muito mais sentido e eu tava com a tendência ali de, vou tirar essas grades e não vou utilizar mais. Aí, Paquinho ficou doente. Pra quem não sabe, ele teve osteocondromatose sinovial. Lá no Instagram tem um destaque sobre isso. E o que aconteceu quando ele teve essa doença? Ele praticamente parou de andar. Ficou ali paralisado por muito tempo, sentindo dor. E a veterinária falou pra tirar tudo que atrapalhava ele. Ou seja, tinha que tirar o Pip Place, que era duro, que atrapalhava dele subir e se locomover. Tive que tirar o segundo andar do cercado. Enfim, ficou tudo macio, tudo sem nada. Aí eu tive que reforçar, colocando vários paninhos ali para controlar a questão do xixi. Eu passei a utilizar o tapetinho de microfibra no lugar onde ficava o banheirinho. E assim fomos levando até o dia que eu recorri a mim de novo, porque eu tava vendo que aquela mini forração já não tava sendo mais suficiente para a área do feno, porque tava espalhando feno para tudo quanto é lugar. E eu pedi para ela fazer uma versão maior, porque eu via muitos gringos utilizando os chamados pipads, que são colchonetezinhos nas áreas estratégicas ali de onde o porquinho faz mais xixi, para poder manter a forração limpa por mais tempo. E ela topou, fez vários pra mim e continuo utilizando até hoje. Então essa foi a minha trajetória com o banheirinho. Eu comecei com o Pip Dog, não me adaptei porque não atendia o que eu queria, ficava sobrando aquele espaço lá e não achei prático, não funcionou pra gente. Depois eu passei para as grades higiênicas do Pip Place, utilizei as 3 ali. Aí aumentei o cercado, coloquei mais 3, utilizando um total de 6 grades higiênicas. Super recomendo você utilizar a elanca embaixo dessas grades, que vai facilitar muito na hora da limpeza. Aí depois da doença do Paco eu tive que parar de usar. Hoje em dia ele tá recuperado na questão de locomoção. Teoricamente eu poderia voltar para as grades higiênicas agora, só que eu decidi que não, que tá ótimo assim do jeito que tá. As patinhas dele não ficam mais vermelhinhas, estão sempre ótimas, mantendo a rotina de hidratação, é claro. E tá ótimo pra mim, gente, assim, funciona super bem. Eu mantenho esse padrão que eu vou deixar aqui, é sempre esse padrão, utilizando tapetes de microfibra no canto onde era o banheiro. Eu utilizo alguns retalhos de soft em locais estratégicos, eu utilizo esse tapetinho, esse colchonetezinho na área do feno, que absorve super bem o xixi e facilita na hora de limpar, porque é só dobrar e sacudir dentro da sacola. Então assim, tô super satisfeita. Com o Paquinho eu prefiro não utilizar mais o banheirinho. Eu não digo nunca, porque eu não gosto de dizer nunca, mas a Carol de hoje pensa assim, não utilizar mais o banheirinho. No futuro, com outros porquinhos, eu pretendo tentar novamente assim o Pip Dog, mas eu quero achar uma maneira ali de pegar os cantinhos ou colocar o Pip Dog ali e treinar os porquinhos para utilizarem no meio ali do cercado, onde fica a área do feno do Paco. Enfim, isso é para um futuro. Agora com o Paquinho eu não utilizo. Não sei qual tamanho de cercado que você vai fazer ou quantos porquinhos você vai ter, mas você pode treinar os seus porquinhos para utilizarem um Pip Dog, por exemplo, ali onde fica a área do feno do Paco, porque aí não corre risco de o xixi e o cocô vazar para os cantinhos, enfim, é uma coisa que você pode testar. É o seguinte, as pessoas não precisam seguir exatamente aquilo que funcionou pra mim.
Eu acho que todos têm que sim testar e ver o que funciona na sua rotina com os seus porquinhos da Índia. Porque, por exemplo, o Pip Dog não funcionou pra gente, mas funciona pra várias outras pessoas. As pessoas têm opiniões diferentes, uns porquinhos se adaptam melhor, outros não se adaptam, enfim, é fase de teste. Eu acho que vale a pena sim você testar um banheirinho aí futuramente. Aí você escolhe se vai querer as grades higiênicas, se vai querer o Pip Dog. Tem também aquelas caixas, umas caixas, um banheirinho tipo caixa, né, que por cima coloca ali uma grade higiênica. Eu acho muito alto pro porquinho ter acesso, eu não teria, assim. Banheirinho pra mim seria duas opções, ou as grades higiênicas ou o Pip Dog. De canto também não recomendo, porque eu acho pequeno, o porquinho fica meio desajeitado ali usando. Enfim, eu prefiro o Pip Dog ou as grades higiênicas. De canto eu não recomendo gastar seu dinheiro com isso. E eu vi aqui que você mencionou que acha que sem o banheirinho a forração vai ficar encharcada em 2 dias. E não fica, tá? Porque a forração, ela tem várias camadas. Começa ali com a camada impermeável, que utiliza polionda. Depois vem a camada absorvente, que eu utilizo o tapete higiênico lavável. Por cima vem a camada permeável, que eu utilizo o soft. Ou uma forração específica feita com soft, bem macia, bem grossinha. E não fica encharcado. Se você fizer direitinho ali essa forração, tem um alojamento do tamanho adequado, não vai ficar encharcado, tá? Porque a forração, ela é feita para funcionar da seguinte forma: o porquinho faz xixi ali em cima do soft, o soft funciona como um filtro, passa para a camada de baixo, que é a camada absorvente do tapete higiênico. O tapete higiênico fica ali, retém aquele xixi, fica sequinho, não devolve para o soft. E embaixo tem a camada impermeável, que é para proteger o seu piso. Então, a forração feita da forma correta, ela não vai ficar encharcada com 2 dias, tá, gente? Aqui eu troco a forração a cada 4 dias, porque eu gosto de manter tudo bem limpinho e cheirosinho. Tem gente que utiliza o banheirinho, o Pip Dog, tá? Porque o Pip Dog, ele concentra... Lembra, o Pip Dog é aquela caixa que toda a sujeira fica ali naquela caixa e não vai pra forração. Então, quem utiliza o Pip Dog consegue manter a forração limpa por mais tempo. Troca aí a cada 7 dias, mais ou menos, tá? Aí vai depender da sua rotina. Eu acho que vale a pena, assim, testar essas coisas, porque se funcionar, vai ser benefício pra você e pro seu porquinho também. Questão de durabilidade da forração está diretamente relacionada com o tamanho do cercado e com a quantidade de porquinhos que você tem. Falei demais, né? Só para a primeira pergunta, vamos lá para a segunda. O que você faz quando ele suja na toquinha? Sempre tive essa dúvida nos vídeos, porque alguns dizem para tomar cuidado, porque não pode lavar a toquinha, e até falava de pôr um paninho para o xixi não ir para o tecido da toquinha. Então, tem alguns mitos aqui que a gente precisa esclarecer. Primeiro, toquinhas. Não recomendo mesmo que você compre nenhuma toquinha que não seja de soft na parte interna. A parte interna precisa sim ser de soft, porque a gente tem que pensar que o nosso porquinho da Índia vai se comportar como a maioria dos porquinhos da Índia, que fazem xixi na forração e nos acessórios. A gente não pode pensar que o nosso porquinho da Índia vai ser mil maravilhas, super educado, só vai utilizar o banheirinho. Não, a gente tem que estar sempre preparado para o que normalmente vai acontecer. Por isso que eu não recomendo que compre nenhuma toquinha que por dentro não seja de soft. Não compra toquinha que por dentro tem aquele tecido felpudo, porque vai fazer xixi ali, vai fazer cocô, vai ficar nojento. Não recomendo. Não recomendo que por dentro seja de feltro, de tecido de algodão, porque tecido de algodão tricoline, por exemplo, ele vai ficar molhado, ele não vai ficar seco. Porque o soft é como se fosse um filtro, né? O xixi vai passar por ali, vai logo pra camada de baixo, por cima ele vai se manter sequinho. Ele é ótimo, gente. Não recomendo que compre toquinhas que não sejam de soft. Então, já é um primeiro start aí. Isso a gente tá falando de toquinhas de tecido. O que eu faço também com toquinhas de tecido? O Paco, gente, ele é mijão, ele faz xixi à beça, então, em qualquer lugar. Então, o que eu faço? Quando eu coloco uma toquinha, seja toquinha, redinha, túnel, qualquer coisa, por mais que eles sejam de soft, eu quero prolongar o uso dessa toquinha. Então, eu coloco retalhos de soft. Peguei aqui pra mostrar pra vocês. Eu coloco esses mini retalhozinhos de soft. São sobras de soft que eu corto do tamanho exato do cercado. E também softs velhos que viram mini retalhozinhos. Esses aqui eu coloco dentro das toquinhas, coloco dentro das redes, nos túneis. E vou trocando todos os dias. Assim, a toquinha que
teoricamente, se eu deixasse ali sem nada, ia durar um dia, dura mais ou menos uns 3, 4 dias ali no cercado fazendo dessa forma. Então, vai manter o seu porquinho da Índia super sequinho. Então, toquinhas de tecido por dentro sendo soft e utilizando retalhos de soft, o seu porquinho ele vai se manter limpinho e você não vai precisar trocar todos os dias essas toquinhas. Além disso, lembra que eu falei ali das mini forrações que eu fiz da Das Luna? São essas aqui, que eu também utilizo dentro das toquinhas, tá? Hoje em dia, já que eu tô utilizando aquela maior na área do feno, essas aqui ficaram para serem utilizadas dentro das toquinhas também. Outra coisa que ajuda é na hora que você for encomendar uma toquinha, você pedir uma almofadinha extra, que é assim que eu faço também. Eu tenho almofadinhas extras, esses retalhos, então eu tenho um porquinho da Índia mijão, então eu tenho que lidar com isso, né? Então eu tenho várias estratégias para ir prolongando tanto a forração quanto os acessórios. Outra opção a ser utilizada são toquinhas de madeira. Na verdade, são esses túneis aqui. Tem esse modelo cru, tem um modelo colorido. Eu recomendo que seja assim, ó, nesse estilo de túnel. Nada de comprar toquinha de madeira que tenha fundo de madeira aqui ou aqui atrás seja de madeira também, porque o porquinho da Índia vai fazer xixi e isso pode ser prejudicial para ele. Ela tem que ser assim, ó, arejada. É só um túnel para ele entrar e sair, ficar escondido aqui e tá ótimo assim. Não precisa ser uma toquinha de madeira fechada. Isso só vai te dar trabalho. E os acessórios, eles têm sim que ser lavados, tá, gente? Tanto as toquinhas de tecido quanto as toquinhas de madeira. Lá no Instagram eu já falei um pouco sobre isso, porque assim, muita gente acha que por ser de madeira eu não preciso lavar. Tá completamente enganado. Tem que fazer higienização sim. Eu escolho um dia que vai fazer muito sol, passa uma escovinha com detergente neutro, jogo também um pouco de Herbalvet, desinfetante pet, né? Jogo e deixo secando, ó, um tempão ali no sol. Tem que fazer essa higienização, gente, é importante, porque senão vai proliferar bactérias aqui, isso não é bom. E as de tecido eu lavo na máquina junto com todos os outros itens da forração. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas suas. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. Gosto de fazer esse tipo de vídeo, gravando as dúvidas, porque sempre surgem temas novos aí no meio das perguntas que são interessantes para poder esclarecer. Então, recapitulando, eu já utilizei banheirinho sim, utilizei o Baby Dog, que não funcionou pra gente, mas funciona para algumas pessoas também. Então, eu acho válido testar. Testar também numa área que é onde até o Paco utiliza agora, que eu acho que é mais fácil, evita esse problema com concentrar xixi e cocô nos cantinhos. Já utilizei as grades higiênicas que funcionaram super bem pra gente, eu recomendo utilizar ali a Elanca por baixo das grades para facilitar a limpeza. Hoje em dia eu não utilizo nenhum tipo de banheirinho e funciona super bem, a gente mantém uma rotina de limpeza certinha aqui e Paco tá sempre limpinho, sempre cheiroso, não tem problema com um porquinho da Índia encharcado, com barriguinha amarelada, nem nada, super funciona. Não tenho problema com um porquinho da Índia fedido aqui, porque eu sempre mantenho tudo limpo e organizado. Lembrando que a durabilidade da forração vai depender com o número de porquinhos da Índia que você tem. Isso influencia demais, porque é mais volume de xixi, mais volume de cocô, então tem que manter uma frequência de limpeza maior do que eu mantenho aqui. Toquinhas sempre de soft por dentro, tá? Nada de comprar toquinha com outro tipo de tecido, porque vai deixar o seu porquinho da Índia sujo, não recomendo. Toquinhas de madeira, toquinhas tipo túnel, nada de fundo de madeira, paredes de madeira, nada, assim, túnel, assim, arejado, seguro. E tem que manter a limpeza, tanto da toquinha de madeira quanto da toquinha de tecido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo. E é isso, gente. Beijo, até a próxima.